Você já parou para pensar em por que as funções exponenciais possuem um limite zero e o outro infinito? Olá, eu sou Thiago Reis, professor de matemática, e neste InMath veremos os limites das funções exponenciais. O teorema diz que, sendo A um número real positivo e diferente de 1, e f uma função que vai dos reais nos reais, tal que f de x é igual a elevado a x para todo x real, segue que, se a é menor do que 1, então limite quando x tende a infinito de f de x é igual a zero, e limite quando x tende a menos infinito de f de x é igual a infinito. Se a é maior do que 1, então limite quando x tende a infinito de f de x é igual a infinito. E limite quando x tende a menos infinito de f de x é igual a zero. Vejamos um esboço da demonstração. No item A, temos que demonstrar que, no caso em que a é menor do que 1, o limite quando x tende a infinito é igual a zero. E o limite quando x tende a menos infinito é igual a mais infinito. Mas o que significa limite quando x tende a infinito de f de x ser igual a zero? Precisamos nos lembrar da definição de limite de resultado finito quando x tende a mais infinito. Dizer que limite quando x tende a infinito de f de x é igual a zero significa que, dado o epsilon real positivo qualquer, existe algum número real positivo, que podemos chamar de m, tal que, para todo x real maior do que m, a distância entre f de x e zero é menor do que epsilon. Mas a distância entre f de x e zero é precisamente o valor absoluto de f de x. Agora, estamos falando da função exponencial, então f de x é a elevado a x para todo x. E como toda função exponencial tem base positiva, a elevado a x é um número positivo para todo x. Desta forma, o que precisamos demonstrar é que existe algum número real positivo m, tal que, para todo x maior do que m, o a elevado a x é menor do que epsilon. Dado epsilon real positivo qualquer, como conseguir um real positivo tal que, quando x é maior que este, o a elevado a x é menor do que epsilon? Bem, no lema do InMath 79, vimos que o limite da enésima potência de uma constante positiva menor do que 1 é zero. Isso significa que, dado epsilon real positivo qualquer, existe um número natural n0, tal que, para todo n maior ou igual a n0, a distância entre a elevado a n0 é menor do que epsilon. Como vale para todo n maior ou igual a n0, vale para o próprio n0. O que significa a elevado a n0 ser menor do que epsilon. Note então, o que precisamos? De um número real positivo tal que, quando x real é maior que este, o a elevado a x é menor do que epsilon. O que temos? Um número natural tal que a elevado a este número é menor do que epsilon. Precisamos, então, fazer a informação sobre os expoentes naturais se comunicar com os expoentes reais quaisquer. Lembre-se da monotonicidade da potenciação vista no InMath 59, que, para todos os números reais x e y, se x é maior do que y, então a elevado a x é menor do que a elevado a y, nesse caso em que a base é menor do que 1. Desta forma, para todo x maior do que n0, a elevado a x é menor do que a elevado a n0. Mas o a elevado a n0 é menor do que epsilon. Ou seja, para todo x maior do que n0, temos que a elevado a x é menor do que epsilon. Bem, todo número natural é um número real positivo. Assim, o número real positivo m que procuramos pode ser o natural n0 que aparece no limite da enésima potência. Portanto, como dado epsilon real positivo qualquer, existe um real positivo n0, tal que x maior que n0 implica módulo de f de x menos 0 menor do que epsilon,
temos que limite com o x tendendo ao infinito de f de x é igual a zero, que é o primeiro limite que desejamos no item A. No segundo limite, vamos usar um raciocínio semelhante. Dizer que limite quando x tende a menos infinito de f de x é igual a mais infinito significa, por definição, que dado r real positivo qualquer, existe m real positivo tal que, para todo x real menor que menos m, f de x é maior do que r. Como f de x é igual a elevado a x, o que queremos é que x menor que menos m implique a elevado a x maior do que r. Também no lema do IMF 79, vimos que o limite da sequência a elevado a menos n é infinito, o que significa que, dado r real positivo qualquer, existe um número natural n0, tal que, para todo n maior ou igual a n0, a elevado a menos n é maior do que r. Em particular, a elevado a menos n0 é maior do que r. A monotonicidade da potenciação nos diz que, para todo x real menor que menos n0, a elevado a x é maior do que a elevado a menos n0. Assim, x menor que menos n0 implica a elevado a x maior do que r. Logo, o número real positivo m que procuramos pode ser o natural n0. Portanto, como dado r real positivo qualquer, existe um real positivo n0, tal que x menor que menos n0 implica f de x maior do que r, temos que limite quando x tende a menos infinito de f de x é igual a mais infinito, concluindo o item A. O item B segue de forma completamente análoga ao item A. A diferença é que agora os resultados dos limites invertem. No IMF em sequência a este, vemos a demonstração rigorosa do teorema.